Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do webinário de marketing digital para as agências de viagens. E eu estou muito feliz por você estar aqui comigo nesse momento. Queria te agradecer pelo seu tempo, pela oportunidade de você melhorar o seu conhecimento e eu espero te ajudar nesse processo. Bom, antes de tudo, eu preciso te pedir para você já se inscrever no meu canal, me seguir lá nas redes sociais, Instagram, que eu sempre posto bastante dicas legais para quem está começando. Eu sou Kelly Hart, sou turismóloga, sou coaching, estudante de psicologia e também especialista em marketing digital. Eu tenho um programa de mentoria para as novas agências e sou a proprietária da Destinos aqui em Curitiba. E eu quero te passar um pouquinho do que eu aplico na minha vida, o que funciona para mim, para minha agência, e eu espero que eu consiga também te ajudar de alguma forma. Se você está chegando agora e perdeu a primeira aula, clica no link aqui embaixo e já assiste a primeira aula, porque a primeira aula foi imperdível, você não pode deixar de assistir. E lá a gente aprendeu uma lição super importante que eu vou até reforçar aqui para vocês, que foi a nossa definição de personas. Eu espero que você que já está aqui comigo na segunda aula tenha feito a tarefinha, já tenha feito as pesquisas com seus clientes e agora já estejam com as informações na mão, porque a gente vai precisar delas para frente, tá? As informações do que o seu cliente gosta, da onde ele gosta de viajar, qual a frequência dele de viagem, com quem ele viaja e tudo mais, e, enfim, o que fizer sentido para você, o que você colocou na tua pesquisa. Se você tiver mais alguma dúvida com relação à pesquisa, eu sempre fico à disposição para ajudar também, é só me chamar ali no WhatsApp ou no Insta, tá? Bom, gente, então, agora entrando no nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre antecipação, constância e a arte de contar histórias. Então, primeiro de tudo, o que é a antecipação? Antecipação é você despertar, criar o desejo nas pessoas antes. Então, você faz uma antecipação sobre o assunto que você vai falar, sem falar do assunto. Entendeu? Porque aquilo, as pessoas já vão criar uma expectativa. Isso vai ser muito legal. Esse destino vai ser realmente espetacular. Então, um exemplo que eu te dou. Toda vez que alguém entra em contato comigo, querendo algum orçamento de Nordeste, por exemplo, né, às vezes as pessoas vêm, Kelly, eu gostaria de conhecer Noronha, ou conhecer Maragogi, enfim. Antes de simplesmente fazer o orçamento, por mais caprichado que for, né, e antes até mesmo de tirar as informações ali de data, tudo mais, que a gente precisa para fazer a cotação, eu já crio esse desejo na pessoa, sabe? Eu já instalo, porque ela já tá ali com uma vontadezinha, porque uma amiga foi, disse que era legal e tal, não sei o que, então queria conhecer uma Maragogi, por exemplo. Ou Noronha, né? Vou colocar Noronha, que Noronha é mais Noronha, né? Noronha. Aí, o que eu faço? Eu já começo explicando para a pessoa. Noronha é um dos lugares mais lindos. Não, na verdade, Noronha é o lugar mais lindo que tem no Brasil. Parece realmente que você não está no Brasil. E mesmo que você já tenha conhecido muitos lugares do Nordeste, quando você chegar em Noronha, quando você olha para aquelas praias, realmente não tem nada que seja parecido com outra praia. E olha que Maragogi é lindo, e olha que Morro de São Paulo é maravilhoso, não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Mas Noronha, é mágico. Por mais que as pessoas lá vivam de uma maneira simples, a maioria das pousadas são simples, porque são casas realmente de pescadores, isso deixa o lugar ainda mais interessante. E assim, como você sabe, Noronha é um destino mais caro, mas não tem problema, sabe por quê? Porque vale cada centavo. Eu paguei, sei lá, R$ 20 numa água de coco e eu pagaria 50 com a maior alegria, só pela gratidão de ter a oportunidade de conhecer um lugar como esse. Você entende o poder dessas palavras? Quando você escuta aquilo, já chega a dar um arrepio assim, ó. Você pensa, cara, eu preciso ir para esse lugar. Pronto, eu não preciso mais nada na minha vida, mas eu preciso conhecer Noronha. Entende? Então, é isso que você tem que passar para o seu cliente. E também, se for, nas redes sociais, em formato de um vídeo, quando você for falar de algum destino, né, quando você for passar alguma informação para ele, sempre leve a positividade, leve a emoção, leve o que aquilo representa para você. Se aquilo não representa tanto assim, então faz um esforço, coloca uma máscara e finge que representa. Mas, enfim, vocês entenderam, né, gente? O contexto que eu quero dizer é: cria o desejo na pessoa antes de você falar do assunto, antes de você colocar realmente ali as informações que você precisa. Quando eu passo essas informações para a pessoa sobre Noronha, a pessoa ela já vai entender que eu vou mandar um orçamento que vai ser um valor caro, que vai ser já um valor acima do preço, mas aquele destino vale cada centavo. E por mais que às vezes ela não feche agora, porque às vezes realmente não está no orçamento dela, não pode,
aquilo não vai sair da cabeça dela. A próxima viagem, ou no próximo ano, ela vai voltar para esse destino, ela vai querer Noronha. Gente, eu tô dando um exemplo aqui de Noronha, porque Noronha é Noronha. Mas você pode fazer isso com qualquer lugar, entende? Um outro destino que eu amo também, que eu falo sempre muito bem, é Gramado, que é aqui pertinho de Curitiba, né? Pertinho, mas enfim, é no sul, é mais perto para nós do que o Nordeste. E é um lugar que eu adoro. E às vezes tem gente que, tipo, acha, né, vê ele nas fotos que é bonito, mas não passa a magia, a emoção que a gente sente quando tá lá. E eu adoro falar isso para as pessoas, adoro falar, Gramado é um lugar único, é um lugar único. Eu não consigo nem transformar em palavras quão bonito é aquele lugar. Parece que você está em outro país, é tudo arrumadinho, é tudo perfeito, as pessoas te atendem tão bem que parece que elas vão te pegar no colo, te abraçar, é um lugar que eu me sinto acolhida. É um lugar que eu gosto muito de ir, é mágico. Quando eu vou no Natal, que é tudo enfeitadinho, parece, sabe que eu me sinto naqueles filmes de Natal, sabe esses filmes americanos de Natal, que as ruas são enfeitadas, que é mágico, que é tudo lindo e perfeito, e parece que até que aquele Papai Noel é de verdade? É assim que eu me sinto quando eu vou para Gramado no Natal Luz. Entende, gente? O poder disso, isso é antecipação. Então, aprende a criar, despertar esse desejo no teu cliente, porque isso vai fazer total diferença nas suas vendas. Bom, então tá. Antecipação ficou claro, né? Segundo tópico nosso super importante, constância. Então, para você que está começando agora, tudo que você for fazer no digital, você tem que ter uma constância. Você tem que pensar o seguinte, o Instagram ou o canal do YouTube, que seja, ou o meu Facebook, é como se fosse um braço, uma extensão do meu negócio físico, uma extensão da minha agência. Então, eu preciso estar ali presente, interagindo e conversando com as pessoas o tempo todo. Esse conversar que eu digo não é o conversar igual nós estamos fazendo aqui. É um conversar de postar coisas que façam sentido para o seu cliente. Aí que a gente chega no porquê da importância da pesquisa, da gente entender a persona, da gente entender o que o nosso cliente gosta, a gente ficar sempre ligado à atualidade. Isso tudo é muito importante. Então, a gente precisa criar conteúdo que converse com o nosso cliente. Então, isso é muito importante. É igual quando a gente faz um meme lá para a agência de viagem. Quando o cliente está em dúvida, coloca um meme. Isso aí conversa com as agências de viagens, porque todo mundo passa por isso. É a nossa dor, o cliente indeciso, o cliente que não resolve. Entende? Então, é isso, você tem que identificar qual que é a persona do seu cliente. Por exemplo, quando o cliente volta de viagem, imaginando já próximas férias, você pode fazer um Reels, um post, um meme, não sei o quê. Aquele cliente que viaja sempre, ele vai conversar com aquela informação. Ele vai falar, é bem assim mesmo que eu me sinto toda vez que eu volto. Que vontade de voltar, sabe? Então, enfim, é esses conteúdos que você precisa criar que conversem com o seu cliente. E a importância de ter uma constância. Então, se você pode, por exemplo, postar uma vez por semana, então que seja uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário, tá? Isso no Instagram vai fazer total diferença. O robô do Instagram vai mostrar para mais pessoas. O ideal que a gente fala hoje é, no mínimo, 3 posts por dia e 30 Reels. 30 Reels não, 30 Stories, desculpa. 30 Stories e 1 Reels por dia, tá? Então, esse é o ideal. Fácil? Não, não é fácil, porque a gente precisa pensar em conteúdo, precisa desenvolver o conteúdo e precisa estar o tempo todo conectado no Instagram. Só que a gente não faz só isso, né? A gente atende cliente, a gente dá suporte, a gente faz remarcação, a gente faz um monte de outras coisas, certo? Então, às vezes não dá. Mas então, o que eu quero deixar de dica para vocês agora, que é super importante? Veja o que cabe na tua rotina. Kelly, eu consigo fazer um post por semana. Ou eu consigo fazer pelo menos um post por dia, eu consigo. Então, ok, faz um por dia. Tem uma frequência dentro da tua rotina, dentro do que é possível para você. Também não adianta a gente se matar, ficar só o tempo todo na internet e deixar o nosso cliente lá esperando 3 dias uma cotação. Também não vai fazer sentido, tá bom? Então, para você que está começando, se adequa à tua rotina e posta pelo menos uma vez por semana ali, de acordo com o que fica confortável para você. Bom, agora sobre a arte de contar histórias. O que é contar histórias? Histórias conectam com as pessoas, histórias estimulam a imaginação, por isso que os pais devem contar histórias para as crianças quando são pequenas, para estimular a imaginação.
Então, isso é muito bacana, e mesmo quando a gente se torna adulto, história faz todo sentido. Por isso que novela faz sucesso. Agora acho que nem tanto, né, gente? Mas a vida inteira novela faz sucesso, filme faz sucesso, porque é uma história em formato visual, mas é uma história. Então, sempre lembre disso, história conecta com as pessoas. E a verdade é muito melhor, as pessoas são curiosas, elas querem saber da vida do outro. Então, quando, por exemplo, você tem uma novela, você quer assistir aquela novela, aquele seriado, aquela série, enfim, o que for, mas você quer assistir porque você quer saber o que vai acontecer com aquele personagem, certo? E além, aí vai além daquilo, porque aí você sabe que aquilo ali é ficção, que é um personagem. Aí você quer o quê? Você começa a seguir aquela pessoa porque você quer saber o que ela faz no seu dia a dia. Como ela é de verdade. Entende? Então, a gente tem essa natureza curiosa. Então, do mesmo jeito que os nossos clientes também têm curiosidade sobre a nossa vida. Eles querem saber o que a gente faz. Eles querem saber para onde a gente viaja. Eles querem estar conectados com a gente. Então, por isso que a gente precisa também levar as nossas histórias para eles. Então, o que eu sugiro aqui para vocês nessa parte de contar histórias? Se você ainda não está com essa habilidade de mostrar sua cara, de fazer vídeos, né, e falar a sua história e tudo mais, escreva, coloca um post lá de uma viagem super legal e conte as suas histórias, as suas viagens. Coloque um post lá seu com o Mickey, por exemplo, e conta a sua história ali de como foi a primeira vez que você viu o Mickey, a primeira vez que você andou de avião, a emoção que a gente sente quando vê o mar a primeira vez, enfim, eu não sei. Mas o que for, gente, busca essas histórias que a gente tem, que eu tenho certeza que vocês têm milhares aí de todas as viagens que vocês fizeram e transforma esse conteúdo, porque isso aí vai ser muito bacana. Eu tenho um post, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um post lá no meu Instagram, no meu de mentoria, eu acho que eu tenho o mesmo post no da agência também, que é uma foto minha em Noronha. Será que é uma foto minha em Noronha ou uma foto com o pai? Bom, enfim, não sei. Acho que é uma foto minha só em Noronha. E embaixo tem um texto que é uma história não, na verdade é uma história real, né? Mas é uma história. Que é contando a história de como o sonho do meu pai era conhecer Noronha. Só que, claro, gente, era um sonho, né? O nome próprio já diz, né? Um sonho, porque é um lugar longe, é caro para nós, enfim, tipo, não era uma coisa assim que seria possível, igual os pais falassem, ah, vamos para, sei lá, para Salvador, Porto Seguro, que seja, qualquer coisa, para Foz do Iguaçu, entendeu? Para nós é uma coisa que estava mais distante. Mas, de repente, aquele sonho dele começou, porque ele começou a ficar tão ansioso querendo aquilo, que ele começou a atrair aquilo. E daí, de repente, começou a se tornar mais possível. Eu tive um colega que queria fazer um grupo para lá, aí a gente começou a divulgar, e os clientes começaram a entrar em contato, aí a gente achou uma tarifa bacana. Sabe quando as coisas vão dando certo? E daí foi tudo dando certo. E aí eu combinei com o pai, ficou uma parcelinha bacana, ele conseguiu pagar e tudo. Resultado, nós fomos para Noronha e eu consegui levar o meu pai, realizar o sonho dele de ir para Noronha. Olha, gente, como isso é legal. Eu chego a me emocionar contando essa história, e essa história realmente está lá num post no meu Instagram, está escrito lá, porque é uma história real, né? E tá escrito lá, e muita gente me deu um feedback bacana sobre isso, porque às vezes a gente posta as coisas e acho que as pessoas nem leem, elas não, elas leem. Às vezes nem todas falam com você depois, mas elas leem. E foi muito legal porque muita gente comentou ali, entrou em contato comigo, nossa, Kelly, que bacana que você conseguiu levar teu pai, que legal que era o sonho dele, sabe? Então, assim, eu tô dando um exemplo, gente, de uma coisa que aconteceu comigo, né? Às vezes, para você, com a sua família, você mesmo tem um sonho que é diferente, de repente você consegue realizar aquilo. Então, isso daí é legal porque a gente está inspirando outras pessoas, sabe? Às vezes, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de viajar, que parece uma coisa tão distante para elas, né? Supérflua, nunca vou ter dinheiro, nunca vou conseguir. E daí você conta uma história dessa, aquilo conecta com a pessoa que também tem um sonho de conhecer um lugar e não teve oportunidade ainda e não conseguiu. Sabe? Então, gente, isso que eu quero deixar de exemplo para vocês, tá? Levem as histórias de vocês, a gente dei alguns exemplos aqui sobre histórias de viagem, mas se você já fala na internet, leve histórias suas, histórias de vidas, de como você... Todo mundo sabe, lá no Instagram tem em todos os lugares como que eu comecei no turismo, que eu trabalhei antes em hospital, que a agência de viagens é um projeto TCC da minha pós, né, a minha agência hoje. Então, todas essas histórias, todas essas minhas histórias de vidas estão lá, em vários posts, então às vezes em forma de escrita, às vezes em vídeo, às vezes em stories. Então é assim que você tem que fazer.
colocar as suas histórias para o mundo ver, e isso vai fazer você se conectar com outras pessoas. E as pessoas começam a ter afinidades e vão comprar mais e mais de vocês. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham realmente tirado alguma coisa muito positiva daqui, que comecem a colocar em prática, tá? Que vocês fizeram lá no Stories já. Conta essa história lá, me marca, que eu vou adorar ver, tá bom? Então, eu te espero na próxima aula, e a nossa próxima aula está imperdível. Então, por favor, não perde. E eu vou até dar um spoilerzinho aqui e te falar do que a gente vai falar, ó. Brand, autoridade e autoralidade. Semana que vem tem mais.